清浅，池塘鸳鸯戏水，红山虽淡，映月台。双双对对，恩爱。Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a esta segunda transmisión de lo que es Tu Médico Amigo. Hoy nuevamente estamos con el doctor Renato Polonetti. Él es médico cirujano, especialista en medicina oriental, tiene una especialidad también en lo que sería la nutrición humana, medicina ortomolecular. Estamos precisamente con una persona que conoce mucho acerca de los temas de salud y hoy vamos a tratar un tema bastante importante, recurrente en muchos casos, que es la artrosis. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy buenos días. Buenos días, Rony. Buenos días, amigos ouvintes que nos acompanham através das redes sociais, do Facebook. É sempre um gusto, um prazer estar aqui com você, Rony, para falar de saúde nesse programa educativo, onde possamos ajudar a gente, informar sobre a saúde. E se há algum problema que o Dr. Renato pode ajudar, estou sempre à disposição. Perfecto, doctor. Eso es lo que queremos, ¿no? Tener profesionales de la salud que nos puedan apoyar y a donde podamos nosotros recurrir en caso de alguna dificultad que tengamos en nuestra salud. En este caso, doctor, hablando ya, entrando en materia, hablando de lo que es la artrosis, cuéntenos, ¿qué es la artrosis? Artrosis é uma enfermidade degenerativa que tem uma evolução progressiva e a partir dos 40 anos de idade, tanto em homens como em mulheres, empieza a ter a degeneração, a destruição dos cartílagos das articulações. Então, quando falamos em artrose, podemos falar de artroses a nível cervical, da coluna cervical, artroses na coluna lombar, artroses em rodilha, artroses em cadeira, em quadril, artroses em tobilho, artroses de ombro. Então, a artrose é uma degeneração do cartílago que proporciona uma fisiologia normal, uma homeostase normal para a articulação. É uma enfermidade que, num grado maior ou menor, todos nós vamos ter um dia a partir dos 40 anos, porque é uma enfermidade que envolve muitos fatores, não tem um fator específico, tá? Pode ser artrose, nós podemos falar em primárias e secundárias. Normalmente as primárias são consideradas idiopáticas. O que significa a palavra idiopática? Que não há uma causa. E as secundárias são artroses que têm causas, têm etiologias. Poderíamos falar metabólica, por desgaste, por problemas mecânicos, por trauma, não? Pode ter uma predisposição herdada geneticamente. Só que nos últimos tempos eu tenho escutado alguns profissionais da área da saúde, principalmente na área da parte osteoarticular, fisioterapeutas, alguns médicos, falar sobre artrose e o sobrepeso. Tá? Eu creio que o sobrepeso, com o passar dos anos, que nós outros temos na clínica, tenho tratado muitos pacientes na clínica, a gente tem visto que não é um fator real. Tá? Duas coisas importantes que há um equívoco sobre a artrose. Quando as pessoas têm artrose, normalmente se manda ser repouso e se pede aos pacientes, normalmente, que eles têm sobrepeso, então barrar o peso. O peso, o que ele vai fazer é diminuir a flexibilidade, a agilidade das articulações e dos próprios reflejos da pessoa. Pero é claro que envolve outras enfermidades, como as enfermidades cardiovasculares. Pero
metabólica, tudo isso. Pero o problema não está aí. Não é o sobrepeso, tá, que ocasiona artrose. Outra coisa é aquele velho conceito de repousar, não? Então, se a gente faz repouso quando há uma inflamação, as pessoas têm que entender que a artrose pode vir junto uma inflamação. Uma inflamação poderíamos considerar uma artrite, não? Pero a artrose é a degeneração do cartílago, é a destruição do cartílago, progressiva, tá? Como eu falei, frisei anteriormente, tem muitos fatores. Um dos fatores é um fator hormonal. As pessoas de 40 anos vai passando o tempo, diminui o exercício físico, que é muito importante por causa da parte vascular da articulação, né? Aí onde se choca o que eu estava falando. O repouso diminui a vascularização. O exercício físico melhora a vascularização. O que significa melhorar a vascularização para as pessoas leigas que estão nos ouvindo, que estão nos acompanhando? Se você faz exercício, você vai ter melhor irrigação do cartílago, né? Tendo melhor irrigação do cartílago, você vai ter melhor oxigenação. Porque o sangue, que na medicina oriental nós chamamos shui, ele leva nutrientes, leva oxígeno para as células. Tá? Então, se a pessoa tem artrose e ela diminui o exercício físico, ela piora o quadro da artrose. Tá? Principalmente a artrose, nós podemos falar de artrose por grados também. Tá? Grado 1, 2, 3, 4. Claro que há grados que, no caso de um grado 4, um grado mais acentuado, você vai diminuir, o cartílago vai estar todo destruído, vai haver uma destruição total, e diminui muito, há muito roce, há muito crujido naquela articulação, e o paciente tem problema na marcha, tem problema de marcha, tá? E é mais complicado, né? Tem inestabilidade daquela articulação. Pero é importante frisar, Rony, que o exercício existe muitos tipos. Quando eu hablo exercício, não é sair trotar, correr, trotar. Podemos falar num exercício, sempre eu hablo muito da hidroterapia, do exercício na água, que não tem contato, que não tem, por exemplo, não tem aquele reflexo na articulação. Quando você está pisando, firma o pé ao suelo, você tem um reflexo na articulação. Todos os exercícios normalmente têm um reflexo. E a água não, a hidroterapia não. A hidroterapia são movimentos na água, que é bem diferente. Tá? Então, o meu objetivo como médico é observar alguns mitos que não são verídicos a nível científico. Tá? Por exemplo, a falta do exercício é um mito. Eu creio que, principalmente no grado, quando está começando, grado 1, grado 2, temos que aumentar o exercício para poder melhorar a vascularização. Outra coisa importante, Rony, que muitas vezes o dolor, quando o quadro não é muito acentuado, o dolor a nível de artrose vem quando está inflamado ou inflamado aquela articulação. Quando não está inflamado a articulação, não dói. Tá? Porque o dolor é um dos signos da inflamação. Dolor, rubor, calor, tumor, falta de mobilidade, disfunção, né? Então, tudo isso tem que entender. Tá? Outra coisa muito importante da artrose, Rony, é falar sobre o fortalecimento dos músculos que se insertam naquela articulação. Tá, Rony? Podemos falar aí da rodilha, vamos citar um tipo de artrose que há muito, artrose de rodilha. Então, tu tens que ter os músculos, tanto posterior como o poplíteo, o músculo pata de ganso, o músculo quadríceps. Esses músculos têm que estar fortes. Esses músculos estando fortes, a rodilha vai sofrer menos. Então, se um básico assim, Rony, que eu posso te falar, é que no mundo oriental as pessoas não se preocupam muito com a artrose. É uma enfermidade que não acomete muito, por exemplo, na própria China, no país. Eles fazem muito Tai Chi Chuan, Qigong, eles fazem muito exercícios leves.
tá? E movimentos, na verdade, energéticos para melhorar tanto a circulação como a energia do corpo. Eles não rotulam como exercício, e sim eles rotulam como movimentos energéticos, tá? Terapias de movimentos energéticos para melhorar a circulação do sangue. Os tinos começam como chue, sangue, né? Chue. Então, tudo isso tem que ser observado. Eu penso que, como médico, temos que observar essas terapias, essas culturas, essa filosofia de muitos anos, e por que a longevidade nessas raças, né? Porque eles têm melhor saúde. A gente tem que aprender em termos de prevenção, né? E, Rony, a gente tem no organismo, nós temos que sempre buscar, nunca vamos chegar a um equilíbrio, mas temos que buscar o máximo equilíbrio entre o físico, tá? O mental, o espiritual. Nós temos que ter essa parte também, tá? Para quê? Para refletir positivamente nas articulações, tá? Uma pessoa que não dorme normalmente vai se exacerbar os dolores nas articulações. Uma pessoa que não nutre a nível de nutrição, pessoa que não se alimenta com minerais, com vitaminas, com proteínas, com lípidos, que alimentos que contêm essas substâncias de qualidade, também tem, tanto qualidade como quantidade, também vai ter problemas nas articulações. Nós sabemos que o nosso corpo tem de 65% a 70% de água, e se a pessoa não toma água durante o dia, não se reidrata, tá? Porque podemos falar da reidratação não também tomando solamente água, comendo frutas, verduras que têm água, não? Então todas essas coisas básicas, simples, tá? Se as pessoas deixaram de lado de cultivar isto, estão hoje com problemas de dolores nas articulações. Então o importante é nós ver, quando falamos de medicina, ver os graus dessa enfermidade degenerativa, a ser um bom diagnóstico, tá? O que poderíamos falar mais? Artrose, quando vamos entramos em diagnóstico, não? Falar de diagnóstico, normalmente a gente faz um exame físico com o paciente. Tá? Exame físico são alguns movimentos de flexão, extensão, rotação interna, externa. Vamos falar assim em termos de cadeira, de rodilha. Falamos mais das enfermidades de cadeira, de rodilha. As artroses de cadeira, de rodilha. Nós sentimos crujidos. Quando o paciente tem artrose, nós sentimos um sonido conhecido como crujido. Tem mais crujidos, roce, porque aí aquele desgaste do cartílago e aumenta aqueles crujidos, principalmente quando há flexão e extensão. O movimento de flexão e extensão. E quando nós outros pedimos um exame complementar, por exemplo, um raio-x, falar de uma rodilha, nós observamos aí pseudoquistes, erosões no cartílago, diminuição do espessor do cartílago, aproximação daquela fenda, daquele cartílago, entende? Daquela articulação. Podemos encontrar osteofitos. A marca do diagnóstico radiológico são os osteofitos. Aí tu poderia perguntar, doutor, o que é osteofito? Osteofitos são picos de cartílago de osso aí, tipo picos de louro. Então, esses osteofitos vão te dar a maior certeza da condição da artrose, não? Agora, nós outros como médico, Rony, eu como médico tenho que trabalhar em termos de tirar o dolor dos pacientes. A pessoa que tem artrose muitas vezes vem com a articulação inflamada e tem dolor. Aí nós outros, no meu trabalho, eu tenho hago uma medicina integrativa. Eu também estudei muito homeopatia, estudei as terapias de nutrição ortomolecular, que seria a substância sintética da nutrição. Estudei a fitoterapia tanto ocidental como oriental, também uso substância nesse sentido. Mas a base do meu trabalho é a medicina oriental e as culturas. Então, por exemplo, quando liga um quadro, vou dar um exemplo aqui, nessa minha amiga aqui,
quando liga um quadro de artrose, vou dar um exemplo da rodilha, tá? Nós utilizamos alguns pontos, Rony. Nós utilizamos o ponto 9 de baço, tá? Usamos o ponto 36, conhecido como Susan Lee, de estômago, tá? Usamos esses pontos arriba 10 de baço, tá? Usamos o 35, o 34 de estômago, tá? Podemos usar a parte também, quando se trata de um problema de artrose agudo, estamos falando de um quadro agudo. Mas quando trabalhamos com um quadro crônico, nós sempre trabalhamos contralateral. ¿Qué significaría contralateral para que lo entienda? Mira, Juan, cuando tenemos, por ejemplo, contralateral outro lado. Estamos com uma enfermidade do lado direito, lado esquerdo. Tá? Por exemplo, há profissionais que falam que quando o quadro é agudo, não se toca. Né? Há profissionais que falam que quando o quadro é agudo, não se toca. Há escolas diferentes. Acupuntura, existe a acupuntura de Tan, que é uma acupuntura diferenciada que trabalha como espelho, sempre trabalha distal. Por exemplo, num quadro de uma artrose de rodilha, trabalharíamos no codo, tá? Os membros inferiores como espelho, trabalharemos nos membros superiores, tá? Então, existem muitas escolhas, né? Eu creio que quando cada profissional tem sua metodologia de trabalho e tem seus resultados na clínica, tá? Há muitas bibliografias, pero cada profissional tem sua escola, seus maestros, né, onde aprendeu, com quem aprendeu, não? A terapia, e os resultados são apresentados, os resultados positivos e negativos, sempre seguindo as bibliografias científicas e os estudos, é claro. Não? Então, no meu caso, eu tenho meus anos já na medicina oriental, são 17 anos, né? 17 anos não são 17 dias, não? Então, eu trabalho de uma forma observando a medicina oriental clássica, da MTC, não? Sigo a MTC clássica, seguindo autores profissionais da medicina oriental chinos, também alguns autores também ocidental, como Giovanni Massioffia, enfim, tem muitos, não? Pero sempre o resultado é que manda, porque, Johnny, na medicina oriental o que vale para o profissional é quando você estuda na universidade ou na pós, quando você pratica realmente, você cai no campo de trabalho e você vê diferentes tipos, graus de enfermidade, estamos falando de artroses, os resultados são diferenciados, cada caso é um caso, né? Ora, a pergunta do milhão, a pergunta importante, poderia me perguntar, a artrose tem cura? Se cura, doutor, a medicina oriental, que acha? Regenera o cartílago? Nós não entramos nesse tema, importante, vamos entrar nesse tema. Veja bem, no mundo ocidental, Rony, as pessoas pensam muito em curar totalmente as enfermidades, não? Tem que ser bem claro com o tema de a cura depende do grau da enfermidade, não? E normalmente a artrose é uma enfermidade que vai degenerar progressivamente, não vamos chegar a uma cura. O que temos que fazer para melhorar? Mas, doutor, então quando o senhor trata, o que faz para melhorar a articulação? Poderia me perguntar isso. Eu dou qualidade de vida ao paciente. Porque o organismo ele é dinâmico, não é estático. Entende? Se eu te trago um tratamento e você não tem uns cuidados básicos, essa enfermidade pode desenvolver muito rápido. Como você tendo cuidados básicos pós-tratamento, você pode se cuidar muitos anos sem ter melhora. Então, é importante frisar algumas coisas sobre isso. Agora, quando falamos de tratamento,
a gente tem escutado muitas coisas, muitos tipos de tratamento, muitas informações sobre esse tema, e algumas dessas informações a gente concorda e outras não, que é natural. Por exemplo, colágeno hidrolisado, condroitina com glucosamina, cálcio com vitamina D, plasma rico em plaquetas com fatores de crescimento, células madre. Tudo isso pode ter uma ajuda para o cartílago, pode ajudar, tá? Mas não regenera o cartílago. Outro dia, observando as redes sociais, encontro uma pomada feita em Rússia, não sei, dizem que resolve. Me trouxeram essa substância, eu observei e tal. E eu tenho visto que os resultados não tem resultado, não existe isso, entende? Que resolve, que regenera o cartílago, entende? Se os estudos feitos com fator de crescimento, plasma rico em plaquetas, células madre, não conseguem regenerar um cartílago, porque não tem estudos ainda comprovando isso, você não pode regenerar um cartílago com pomada, com coisas que não tem estudo, coisas empíricas. Então, não estou fazendo críticas destrutivas. Tá? Estou fazendo observações científicas, porque sou médico e tenho que fazer as observações, porque muitas vezes as pessoas levam para o lado personal as coisas. O que eu falo aqui em termos generalizados, através do que a bibliografia dos trabalhos científicos em hospitais de referência, em associações médicas de referência, da parte osteoarticular, tanto da ortopedia como da reumatologia, mostram a nível mundial, tá, os estudos, e que dessas substâncias realmente têm um efeito placebo, não são realmente aceitas, não? A nível científico. Agora, você poderia me perguntar, tá, doutor, e a acupuntura o que poderia ser? Porque quando falamos de acupuntura, falamos de uma ciência já de 5.000 anos, não estamos falando de uma ciência de hoje, estamos falando de uma ciência oriental, e o povo oriental é muito sério, são muito sérios. E é uma ciência utilizada em hospitais a nível de um país que é um gigante oriental, que é a China, né? Então, para dudar realmente desse tipo de terapia é meio complicado nós outros dudar disso, não? Porque o resultado mostra. Eu tenho anos trabalhando com essa terapia e tenho visto que os resultados mostram. E agora há também muito medo dessa terapia, não? Há muito medo, né? As agulhas, as pessoas pensam que as agulhas de acupuntura são as agulhas que usamos para poner uma ampolha no glúteo, quando tem intramuscular, né? Não, são agulhas específicas, né? Que não dolem na mão de um acupunturista. Alguns pontos, sim, quando você coloca em pontos onde tem menos tecido, menos massa muscular, não? Pero muito pouco. Praticamente não há dolor nenhum. As terapias são hechas com na mão de um profissional que sabe, muita técnica apurada. As pessoas têm muita capacidade, os profissionais que fazem isso, e os resultados são bons. E as contraindicações praticamente Rony não tem, não? Claro, se você vai usar um ponto, por exemplo, aqui no tórax, eu quero utilizar 17 de remai e eu vou poner a agulha direto ao mediastino. Não? É claro que aqui tem o reto external, tem a parte óssea, protege. Mas se eu vou usar aqui, vamos supor, no meridiano do estômago, eu vou fazer uma punção, né? Intracostal, entre as costilhas, e vou fazer uma perfuração da pleura, vou ocasionar um pneumotórax, porque não sou do ramo, não estudei, não sei fazer o procedimento. Por isso que hablo que é uma terapia que tem que ter bastante formação, bastante conhecimento, porque senão não realmente é efetivo, ¿no? Ahora, tal vez sería interesante conocer si es que hay algunas personas a las que usted ha tratado, algún testimonio que podríamos escuchar, tal vez, ¿no? Sí, si usted tiene, Rony puede pasar, Podríamos ver el testimonio de la señora Claro, Teresa, claro, tal vez, claro, ¿no? Que sería algo interesante. não há problema, passamos para as pessoas ouvirem.
Sempre eu hablo, Rony, que os testemunhos vivos dos pacientes que se trataram comigo. E claro que isso é muito natural, há muitos outros profissionais que trabalham com a medicina oriental, com a acupuntura, que é natural os resultados positivos, a melhora do quadro, ¿no? Perfecto. Entonces vamos a enviar o vamos a escuchar un testimonio de la señora Teresa Valdivieso. Ella nos va a contar un poco, ¿no?, acerca de cómo ha sido su tratamiento aquí y cómo también lo ha conocido usted. Así que vamos a escuchar ese tratamiento. El testimonio, perdón. Muy buenos días, yo soy Teresa Isabel Valdivieso, vengo de Entre Ríos con un problema de mis rodillas, dolor varices, también gastritis, prediabetes, todo eso. Tenía un dolor terrible que no podía dormir tranquilamente, ni comer, ni sentarme, nada. Pero un amigo me anunció, el doctor Renato, me dijo, hay un doctor en Alambrado. Entonces ella acudió ahí, poniendo toda mi fe de mi persona, he puesto toda mi fe. El primer día que fui, bueno, no sabía, me dijo todo natural, me dijo no, pero no entendía yo que era natural. Y después me puse a la camilla, me puso unas agujitas, y yo eso no lo sabía, que me iba a colocar el doctor, unas agujitas y no sé, otras cositas más que calentar, unos pocos rojos, besitos nada más, y después ha ido continuando con las agujas, así diariamente con las agujas, con eso así el tratamiento y los medicamentos, algunos medicamentos sí me dio. El primer día que puso en sus manos en mí el doctor, y me calmó el dolor, se me ha ido el dolor. Esa noche dormí tranquila, esa noche, y estaba el otro día, ella he podido comer más tranquila y seguido continuando así. Ahora me siento bien, 4 semanas, me siento bien, un tratamiento que le he hecho caso al doctor con todo al pie de la letra, todo lo que él me dijo he hecho caso. Me siento bien, ahorita no me duele la rodilla, no me duelen los brazos, no tengo esas punzadas que tenía en mis brazos, en mis manos, no tengo nada, estoy bien. Y otra cosita, que mis uñas también han ido cambiando de color, porque mis uñas estaban medias negrizas, no moradas, no sé cómo, todo eso ha ido cambiando. Me siento nueva, me siento livianita, me siento feliz, me siento feliz, me acuesto tranquila, con mi felicidad, sin dolor. Muy bueno, muy amable, bueno el doctor, amable, muy bueno. 16 años he vivido con mi dolor, he andado por todo, ampollas, que médico casero, ampollas, pastillas, prisiones, átomos, de todos esos prisiones, pero ninguno, y al último, primerito sí, pero al último ninguno me calmaba ya, al último ninguno ya no funcionaban en mi cuerpo, ninguno. Esos medicamentos que utilizaba antes. No podría decir cuántas veces en el hospital lo que me colocaban era amoxicilina, ampollas, pastillas me daban, ya está. Eso era todo. Digo, un calmantito, nada más. He ido. Así que he gastado mucha plata, no se gasta, sí, pomadas, fricciones que le dan, pero no le cura. Como estoy ahora, no me ha curado nada, ninguna cosa. Claro, un día, 2, al otro día seguía la misma nomás. Pero en cambio hoy no, me siento tranquila. Lo muevo mi pie, me puedo parar, me puedo sentar, qué bueno.
que eso yo no lo hacía en mi casa. Si me sentaba, tenía que haber de dónde agarrarme, sentarme así. Y vuelta, voy a buscar a alguien quien me levante así. Así. Y luego ay, un rato, una hora así, recién caminar. Pero ahora, como lo ve, mire. Tranquilo. Eso hago ahora. Ay, que se siente maravilla, se siente. Y ahí estuvimos con el testimonio de la señora Teresa, un poquito acerca de cuál ha sido su experiencia dentro del consultorio del doctor Renato Polonetti. Y hay muchas personas más, ¿no? que ya han venido, que han conocido, y algo que tal vez sería interesante de hacer conocer es las contraindicaciones que normalmente tiene la medicina convencional, por decirlo de alguna manera, con respecto a la medicina oriental. Sí, Rony, normalmente cuando nosotros hablamos de tratamientos terapêuticos, ¿no? O normal é nosotros aqui na América Latina, no mundo ocidental, é saber usar fármacos, ¿no? Fármacos. Quando você tem dolor, você utiliza alguns analgésicos, pode usar, por exemplo, mais que utiliza a nível primário é o paracetamol, que age como antipirético e analgésico. Depois vem o ketorolaco, o cloridrato de tramadol, não? A pregabalina, enfim, tem muitos analgésicos que agem como analgésicos para o dolor. E aí também os fármacos anti-inflamatórios, que se utilizam muito também na clínica, os AINES, que inibem a COX-1, poderíamos falar do ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, que tem assim, muito problema a nível estomacal, e também principalmente tratamentos a nível médio e largo prazo e a nível renal. Então, agora aí uma nova linha de medicação anti-inflamatória que inibe a COX-2, que não é nova, já tem muitos anos, né? Poderemos falar no Trexig, no Arcoxia, no Celebra, no Meloxicam. Diminui as contraindicações a nível gástrico, aumenta as contraindicações a nível cardiovascular, onde pode originar alguns trombos, e também continua com os problemas a nível renal. Então, são medicações que são efetivas para os dolores, para as inflamações, principalmente se é um problema que não cede, Rony, a curto prazo, esse tratamento vai ter que se alargar um pouco, não? E junto com artrose, muitas vezes se acompanha outras enfermidades, como artrite reumatoidea, não? No caso, nós falamos de uma artrose mais conhecida como a de rodilha, a meniscopatia, os meniscos já lesados, enfim, pode ter vários problemas aí, e os pacientes muitas vezes têm que utilizar o corticoide terapia, não? Então sabemos que o corticoide ele ajuda muito, principalmente quando passa uma infiltração, mas também pós isso vai trazer mais deterioro do cartílago, não? E então não é muito recomendável, não, Rony? Outras terapias se utiliza pela medicina alopática é a artrodese, artroplastia. Artrodese seria fijar a articulação, não? Colocar algo para fijar e aí sim não tem mais movimento naquela articulação. Outra terapia que se deu muito bem também foi a terapia da prótese, a parte do tratamento com prótese, pero é uma terapia que exige muita economia. O problema da prótese que é muito boa, pero exige economia. Agora também não podemos deixar de lado de falar um quadro que se você tem várias partes com artrose, você não vai usar várias próteses, não? Então pode virar homem ou mulher biônica, não? Além de ser uns gastos muito elevados. Então a prótese está rugando um pouco. A prótese é muito efetiva, pero tem que ser um quadro muito crônico e que tenha passado por todos os tipos de terapia e tenha tenido recidiva e falhas, né?
falhas com outras terapias. Então, poner uma prótese seria interessante quando há condições econômicas. Como sabemos que a economia das pessoas não estamos vivendo momentos bem complicados a nível mundial, não é solamente a nível da América Latina, tudo isso. Seria uma terapia um pouco fora de cogitação, não? E nunca deixar de falar, Rony, que é uma enfermidade que vai ser progressiva. O prognóstico, ele é de quadro para quadro, sempre piorando. Então, se é uma enfermidade que tem que estar bloqueando ela através do exercício físico, da alimentação, vascular, como já citei no começo do programa, melhorando a vascularização desta articulação, independente que seja de codo, de ombro, de tobilho, de cadeira, de cervical, independente de onde esteja esse problema artrósico, sempre tem que melhorar com exercício físico, alimentação, enfim, todos aqueles cuidados que normalmente eu hablo nos programas de saúde que eu hablo, são básicos: sonho, dormir, água, alimentação, exercício físico, evitar os exercícios físicos de impacto. Para isso tem que ser exercício na água, a hidroterapia, não? Tudo isso vai ajudar. E quando tem um problema, eu penso assim, eu tenho como profissional médico, eu respeito muito a saúde dos pacientes, me preocupo muito com a prevenção das enfermidades, me preocupo muito em utilizar terapias menos agressivas e invasivas possível, tá? Por isso, eu prefiro a medicina homeopática, prefiro a medicina para fazer as terapias, tá? A medicina oriental, as punturas. Quando eu falo de medicina oriental, também não falo só de punturas, existem outras terapias que se utilizam, a herbologia, a moxiterapia, tudo isso, não? A tuína, enfim. Então, se os resultados são positivos, tá? E quando se tem que intervenir com um procedimento invasivo, se hace, ¿no? Pero normalmente no es necesario. Interesante, ¿no? Es una enfermedad bien, tal vez, de tomar en cuenta. Haciendo algunas apuntaciones, tal vez no tenga cura definitiva, pero no hay cura. Pero realmente se puede llegar a una calidad de vida muy buena si es que se hacen los tratamientos adecuados. O que temos que hacer, Rony, que muy buenas tus preguntas, es que temos que entender a enfermedade, temos que aprender a conviver com ela, conviver com qualidade de vida. E conviver com qualidade de vida não é cometer iatrogênias e se enganar com propagandas, comércio na saúde, negócio com produtos, com coisas, porque isso não existe. Tá? Então, o importante é nós esclarecer. Fazendo essas observações científicas, porque são observações, não são críticas, deixar bem claro algo. Eu, como médico, hago observações científicas. Não estou criticando e perseguindo a nada. Aqui nós estamos falando de saúde, nós temos que ter muito respeito, muita ética, muita seriedade. Tá? Então, o que é importante é deixar claro que não se engane com essas propagandas enganosas. A gente está fazendo isso para ajudar as pessoas, orientar as pessoas a nível educativo. E para isso temos que chamar a atenção disso, não? Porque a gente escuta de tudo, não? Rony, a gente escuta de tudo e realmente a gente escuta alguns absurdos que não existem. Então a gente tem que proteger as pessoas, né? Proteger e levar sempre a informação mais científica possível a casa. Hoje pode ser que tenha gente cozinhando a hora e nos acompanhando no nosso programa, não? Então, através das redes sociais, é importante, Rony, é importante nós sempre pensarmos a nível orientativo para levar qualidade de vida às pessoas. Y es importante, ¿no? Hacer este tipo de programas también es importante porque nos ayuda, como usted dice, a poder informarnos a nosotros como población también y conocer tal vez cuáles son los efectos que puede provocar una artrosis y cómo prevenirla en este caso. A quienes nos podría pasar, como nos decía, ¿no? Que tal vez a partir de los 40 años las personas son un poco más propensas, ¿no? A tal vez sufrir este tipo de enfermedades.
en este caso, doctor, yo le quiero preguntar, más allá de las dietas, del ejercicio que se tenga que hacer para prevenir, ¿cómo una persona puede tal vez, por un lado, evitar contraer artrosis y por otro lado, en el caso que ya empiece a sentir los dolores, en qué momento tiene que decidir ir a un médico? Mira, Rony, não existe como evitar ter artrose. Isso não existe. Tá entendendo? Tu podes melhorar a saúde deste cartílago fazendo os exercícios, alimentação, tudo que joga. Não existe como evitar. Por exemplo, quando eu hablo dos exercícios, eu posso falar muitos tipos de exercícios além da água. E normalmente eu tenho conhecimento da medicina oriental, me gusta o Qigong, o Tai Chi Chuan, a Yoga. Tudo isso são movimentos, poderíamos falar em exercício, movimentos energéticos que ajudam tanto a energia do corpo como a parte circulatória, porque se não há sangue, não há energia. O Qi e o Shui andam juntos. Tá? Então, isso ajuda muito, tá? A parte da meditação, tudo isso. Pero é importante, Rony, frisar que é uma enfermidade que realmente nós vamos ter em menor grado ou em pior grado. Tá? Vou dar um exemplo que eu não falei ainda. Por exemplo, tem pessoas que nascem vêm ao mundo com geno vário. O que é geno vário? As pernas em X, assim. Se as pernas estão em X, a parte da rodilha, a articulação vai ser o quê? Vai se acomodar para a parte interna das pernas, tá? Aí automaticamente com os anos, esse cartílago interno vai se desgastar mais do que o externo. Então a simetria dessa articulação está mal geneticamente. Então vai ter um roce, um desgaste mecânico natural. Tá? Outras pessoas nascem com a perna em C. Geno varo. Geno valgo em X, geno varo em C. Em C, forma de C, letra C. Com as pernas assim, em C. Então essas pessoas também vão ter desgaste naturalmente. Porque por ter nascido assim, por ter herdado geneticamente. Então dizer assim, sabe o que isso vai ajudar, vai evitar? Não existe nada. O que existe é tu ter os cuidados básicos, tá? E sempre me preocupa não haver sobreuso. Sobreuso é algo que complica todas essas enfermidades osteoarticulares. E não haver uso. São duas coisas. Não haver uso complica, porque não há vascularização. O sobreuso, há desgaste. Temos que evitar o mito da obesidade. Temos que evitar o mito de dizer que o exercício físico prejudica. Tem que fazer repouso, porque a senhora já tem 40 anos, tal. Cuidar o tipo de exercício físico é importante. Pero, pare de fazer exercício, não. Você está complicando mais o quadro dessa pessoa, desse paciente. Então, Rony, não há, por exemplo, como poderia dizer, a receita ideal. Não é uma receita ideal, entende? Então, o que temos que evitar, sempre eu chamo a atenção, é o comércio na saúde. Comércio na saúde. Não? Isso temos que evitar, porque temos visto muita coisa, se oferece muita coisa, e a gente tem que falar do que é resultados. Eu sempre, meu trabalho eu hago em cima de resultados. Eu jamais iria estar trabalhando com uma terapia como o hablo da medicina oriental se não houvesse resultados. Eu tenho já bastantes anos, 20 e poucos anos já de clínica trabalhando, tá? Entre medicina alopática e medicina mais naturopática, homeopática, medicina NPC, medicina oriental. E nessa minha experiência de todos esses anos, eu não posso, por exemplo, falar que usar uma terapia que é ineficaz, poner em vida o risco da saúde do paciente, entendeu? O que a gente tem visto muito hoje o comércio na saúde. Me preocupa porque isso não se deveria ser ético, não?
oferecer, a gente vê muita gente oferecendo produtos e usam muito a palavra, uma palavra peligrosa que não se deve usar, que é a palavra cura. Na medicina a gente não usa essa palavra, entende? Essa palavra é uma palavra muito perigosa, entende? Se você me perguntar assim, doutor Renato, a acupuntura cura a artrose? Eu vou dizer que não. Então o que hace a acupuntura, as punturas especiais? Tira o dolor, ajuda a equilibrar a parte da circulação, libera os músculos que estão implicados naquela articulação, melhora a flexibilidade dos músculos e o paciente tem melhor qualidade de vida. As agujas regenera essa articulação? Não. Está compreendendo? Eu poderia, não, mas o doutor trabalha com a medicina oriental e gosta da acupuntura, então ele vai dizer que a acupuntura resolve o problema? Não, não é assim. Temos que estar sempre cientes que estamos tratando de seres humanos e temos que ter essa ética, essa responsabilidade com a sociedade, entende? Se não temos essa responsabilidade, para que estamos hoje aqui, Rony, fazendo esse programa, entende? Agora, que temos que levar a informação séria, a informação correta, isso não abre mão, entende? E sempre te comendo que as coisas, comento sempre com você, que as coisas têm que ser naturalmente, não tem que ser nada improvisado. Na vida, as coisas naturais, as coisas verdadeiras são mejores. Sempre fueron mejores. Perfecto, doctor. Muchas gracias por el espacio nuevamente, por permitirnos entrar a su consultorio, también por ofrecernos el conocimiento que muchas veces gratis no lo quieren ofrecer los profesionales, ¿no? Entonces, una felicitación para usted, un agradecimiento realmente por parte, yo creo que toda la gente que lo va a ver va a sacar algo importante, tanto de la artrosis o de los temas que nosotros conversemos. Agradezco